Senhor, a tua presença, viemos buscar a tua direção. Nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, te exaltar neste dia, de dizer que o Senhor é o mais importante na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, toma a direção desse culto, de tudo que vamos fazer, desde os louvores até a palavra, Senhor, esteja conosco. Depois da comunhão também, vai direcionando todas as coisas, Senhor, e que a tua paz reine em todos os momentos, Senhor, da nossa vida. Nós já te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, boa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Deixa eu ver. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando o povo de Deus se reúne, alguma coisa diferente acontece. Aleluia. Antes de começar, eu quero ler com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Que diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui nesse versículo tem 4 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, eles estavam orando. Aleluia. Segundo, depois que eles oraram, o lugar em que eles estavam se moveu. Depois do lugar se mover, todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui não está falando que foi o cantor, o pregador, o pastor, não. Aqui está falando que todos foram cheios do Espírito Santo. E depois que foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: você que entrou aqui nessa noite, eu não sei como você chegou até aqui. Talvez você chegou aqui fraco, triste, desanimado. Mas quando o povo de Deus se reúne, a glória de Deus enche a casa. E todos é cheio do Espírito Santo. E quando o povo de Deus é cheio do Espírito Santo, alguma coisa acontece. A tristeza vai embora, a doença vai embora, as armadilhas do diabo são destruídas. E a presença de Deus, ela enche o lugar. Toda armadilha que o inimigo fez contra a sua vida, contra a sua família, em nome de Jesus, já caiu por terra agora. Toda doença que foi lançada contra você, em nome de Jesus, já caiu por terra agora. E só quem tem isso, levanta a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Os céus já estão movendo aqui, agora. Eu já estou vendo os céus se movendo e crentes sendo cheios do Espírito Santo, que declara que o teu sol de Deus, ela vai estabelecer sobre a tua vida. Seja cheio do Espírito hoje. Senhor, meu Deus do Pai, aonde tem um olho fechado, uma mão levantada, começa a tocando agora. Começa a encher os jovens, começa a encher as crianças, começa a encher as mulheres, começa a encher os homens do teu Espírito Santo. E que o teu povo hoje venha sair daqui cheio, 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 cheio em nome de Jesus. Aleluia, povo do Senhor, bem forte. Em nome de Jesus, o que é pisoteiro gravado
invadiu esse lugar. Você percebeu que todo o peso foi embora. Aleluia. Você percebeu que toda a tristeza foi embora. Toda a preocupação foi embora. Quem entrou aqui com cara fechada já está sorrindo. Anda para o lado de você, linda. Aleluia. Oh, glória. E agora você vai estar pronto para cantar e pular na presença do Senhor. Sobre
lugar com a tua glória. Eu te convido a fechar o seu olho um minuto e orar comigo agora. Quem sabe orar ninguém espera a hora. Porque principados e potestades estão sendo destruídos aqui agora. Aleluia! Está sendo liberado aqui uma unção sobrenatural. É assim, cara, Pai. Isso aí é para quem crê, quem não crê, não precisa crer, não. Aleluia! Só para quem é espiritual, aleluia! E crê as coisas do céu. Está sentindo o que Deus está fazendo aqui agora. Aleluia, 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 aleluia. Ora vai declarar. Toda seta maligna que os homens não são sobre a tua vida nessa hora. Está caindo por terra. Eita, vem rapaz. Toda escravidão lançada contra você. Já caiu por terra agora. Porque o anjo do Senhor está passando por espada de fogo. Assado por vai por terra agora. Eita, a glória do Senhor está enchendo esse lugar. Aleluia, aleluia. Vai tocando o Senhor, vai curando, vai libertando. Transforma, Senhor, em nome de Jesus. O teu povo vai libertar o teu Espírito Santo nesse lugar. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste. E eu danço de novo aqui, e enche-me de novo. Eu navegarei, adoro o Senhor de forte, porque agora Deus está aqui, e o poder dele está manifestado aqui no lugar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos, as nossas ofertas também. E antes disso, eu quero dizer para você que chegou aqui, nos visita a primeira vez, ou poucas vezes você veio aqui na casa do Senhor, mas eu quero te dizer que o Senhor te chamou para estar aqui nessa noite. O próprio Deus fez com que você estivesse aqui, para estar participando desse culto de adoração ao Senhor. E às vezes você pode pensar assim, mas quanto barulho, né? Quanto barulho é esse para... Não estou entendendo nada que está acontecendo, tanto barulho assim. Mas eu quero te dizer algo. Você pode não estar entendendo, mas você sentiu aí a presença de Deus, você sentiu. Porque Deus, ele tem um modo peculiar de falar com cada um de nós. Eu tenho certeza que você sentiu a presença dele aí também. Amém? Amém. Amém. Então, eu quero compartilhar um versículo com você, que está na palavra do Senhor, a respeito de ofertas e dízimos. Amém? Lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Temam diante dele todas as nações.
Então, o que a palavra do Senhor diz para nós? Nos apresentarmos diante do Senhor com a nossa oferta. A nossa oferta, ela é a nossa vida em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, ao Senhor, que é o culto santo e agradável a Deus. Então, o nosso primeiro sacrifício para Deus, a nossa primeira oferta, somos nós mesmos. E depois, é claro, trazer a oferta, que é uma semente do fruto do nosso trabalho. Então, trazer uma oferta para a casa do Senhor. E depois, lá em Malaquias 3,10, fala a respeito do dízimo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, e nem terão onde guardá-los. Olha só que bênção, Fala aqui que nós vamos ter tanta bênção que nós não vamos ter onde guardar. Mas para isso nós precisamos trazer o dízimo até a casa do Senhor. Trazer o dízimo à casa do Senhor é obediência. Estarmos obedecendo a palavra do Senhor. E o que eu vejo também, quando nós nos tornamos dizimistas fiéis na casa do Senhor, é uma vacina contra algo que o Senhor é um pecado muito grande diante de Deus, que é a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. Então, quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, quando nós trazemos nosso dízimo aqui todo mês, nós tomamos uma vacina contra a avareza. Se eu não dou meu dízimo, que é do Senhor, Deus nos dá 100% e Ele só requer da gente 10%. Porque se o Senhor não nos levantar de manhã para a gente trabalhar, a gente não ter força para fazer nada, a gente não tem nada. Mas Ele nos dá 100%. E requer de nós 10%. Porque o Senhor precisa do nosso dinheiro? O Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor é dono da prata, Ele não precisa de nada. Mas esse tempo aqui, esse lugar para se manter aberto, para as pessoas virem, conhecer a palavra do Senhor, para estarmos aqui em comunhão, precisa. Porque se paga aluguel, se paga luz, se paga ar-condicionado, tudo aqui é pago. Não é verdade? Então, paga só aluguel. Então, por isso que a casa do Senhor precisa. E a palavra do Senhor que eu acabei de ler, para trazer os dízimos à casa do Senhor, para que não falte alimento. Nessa palavra assim, eu vejo, quando nós trazemos o dízimo, nós somos fiéis trazendo isso, o dízimo para a casa do Senhor, não falta alimento na nossa casa. E onde é a nossa casa? A igreja do Senhor também, mas nós também somos casa do Senhor. Então não falta alimento na nossa casa quando nós somos fiéis, nos dízimos e nas ofertas. Amém? E outra coisa, a única palavra que fala para a gente colocar Deus à prova, na Bíblia inteira, você pode ler a Bíblia inteirinha, você não vai achar. A única palavra que fala, ponham-me à prova, é essa que Deus fala. Entrega o dízimo e ponha-me à prova, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Então, quando eu me converti lá longe, 20 e tantos anos atrás, eu comecei a dizimar. Eu era costureira no Brasil e eu ganhava tão pouquinho, porque as pessoas vinham trazer a roupa para eu costurar e eu ganhava aquele pouquinho. E eu comecei a ser dizimista na casa do Senhor naquele pouquinho. Um dia, eu já contei aqui, mas você que é novo, você não conhece, eu coloquei a minha filha para dormir e quando ela acordasse, ela não ia ter leite para mamar. Eu tomava leite ainda e ela não ia ter. De mamadeira, E eu peguei e me ajoelhei na cozinha e falei assim, Senhor, eu sou dizimista na sua casa. E quando minha filha acordar, eu não tenho leite para dar para ela. Eu estava ajoelhada no chão da cozinha ainda quando alguém bateu no meu portão. E lá no Brasil não tinha campainha. A campainha era a Tuti, a cachorrinha. Era um estrelatinho, Aí eu fui no portão, era uma amiga minha que veio trazer umas calças para eu fazer a barra. E falou assim, eu já vou te pagar, porque aí depois quando você fizer, as calças vem buscar. Eu falei, tá bom, aí eu agradeci tudo, ela foi embora. Eu peguei aquele dinheiro, corri na padaria, comprei o leite. Quando minha filha acordou, tinha o leite para ela tomar. Então Deus é fiel. Deus ele é fiel. E eu quero, que você venha a ter essa fé de ser sinista fiel na casa do Senhor e colocar o Senhor à prova quando você estiver passando por alguma dificuldade. Amém? Então, é meu testemunho. Em nome de Jesus, você que trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta, tenha prazer. Você que não trouxe, que é convidado, fique à vontade. Não se constranja. Amém? Amém. Aleluia.
Amém. Vamos orar pela vida aquece? Põe sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha que vai trazer a tua palavra nessa noite, Pai. Usa com graça, com sabedoria, com poder, Senhor, para falar conosco, não aquilo que nós queremos escutar, mas aquilo que, Senhor, meu Deus, venha transformar nossas vidas de verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, quero te louvar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, igreja. Amém. Pedir para a pastora ligar o fiel aqui para um calor. Esqueci meu celular aí. Eu quero ler a palavra do Senhor com os irmãos em Gênesis 12, 1. Aleluia. Glória a Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Senhor Jesus, diante da tua presença, Senhor, e da tua palavra, Senhor, eu te glorifico nestes dias, Senhor. Nessa noite, Senhor, de adoração, Senhor, Pai querido, te glorificamos, Senhor, e declaramos que somos dependentes de ti, Senhor. Que essa palavra seja ministrada a cada coração, Pai querido, segundo o teu querer e a tua vontade, Senhor. Não limitado, Senhor, à vontade do homem, Senhor, mas à vontade segundo o teu Espírito Santo, Papai. Enquanto o Senhor conduza, Pai querido, este culto, Pai, direcionando cada palavra, Senhor, a mente e aos corações de cada um que estão aqui, Pai querido, para ouvir da tua palavra, da mensagem que o Senhor tem, para transformar, libertar, curar, Senhor Jesus, e avivar, despertar corações, Senhor Jesus, que estão adormecidos, Papai, avivar vidas, Senhor Jesus, que se sentem, Pai querido, infelizmente, Senhor Jesus, amortecidos, Senhor, morte, Pai querido, espiritual. Senhor Jesus, declaramos diante de Ti, Senhor, nesta noite de adoração ao Seu nome, Papai, que Tu és, Pai querido, dono do tempo, dono de tudo e dono de tudo aquilo que acontecer neste culto, Pai. Direciona, Papai, este culto é Teu, Senhor. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu quero abrir este culto com um louvor. Amém? Pode dar o play. Gostaria que a igreja louvasse comigo este cântico. Amém? Me escutas quando
interpretação, né? Que através desse louvor você já tenha sentido um romper no mundo espiritual, na sua vida, em nome de Jesus. Aqui com essa palavra que Deus chama Abraão, que ele diz assim, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Essa palavra ela tem ressoado, faz 2 semanas que o Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração e ela tem ardido e queimado dentro de mim. Amém. E é algo tão maravilhoso que eu tinha uma outra palavra para ministrar essa noite. E o Senhor ele mudou assim de uma maneira que eu falo que só Ele sabe fazer. Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração com um grande testemunho da minha vida, daquilo que o Senhor estava fazendo em mim e através da minha família. E o Senhor tem unido pontos da minha casa que eu falo, só o Senhor é capaz de mudar a nossa história e a nossa vida da maneira que Ele faz quando a gente não conhece o agir do Senhor. O Senhor, Ele diz a Abraão, sai da tua casa, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quantos de nós saímos lá da nossa casa, da nossa terra, do meio da nossa parentela, para vir parar num lugar que Deus nos plantou? Amém. Quantos de nós saímos órfãos para uma terra longe da nossa parentela? Quantos de nós estamos aqui com um aperto no peito, saudade de lá? Estamos aqui trabalhando e falando, Senhor, por que eu estou aqui? Porque o Senhor me trouxe a esse lugar. Porque a minha família ficou lá. E eu aqui me sinto tão órfão. Longe das pessoas que eu tenho familiaridade, amizade, conforto, colo de mãe, colo de pai, abraço de vó, algo que é tão gostoso. E Deus mexeu muito comigo nessa palavra. E se eu chorar, a igreja fica em paz, porque eu sou chorona mesmo. E com essa palavra, o Senhor falou para Abraão, sai, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor, depois disso, Ele vem com as bênçãos dEle. No versículo 2 ele diz assim, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. O Senhor não somente abençoa ele em palavras, falando do que ele vai ter, do que ele vai conquistar, do que vai ser os filhos dele, porque mais além na palavra, o Senhor ali, ele fala sobre os filhos, sobre a geração de Abraão, sobre as terras, sobre conquistas, sobre riquezas, sobre nações que Abraão, através da vida de Abraão, ia ser conquistado pela vida de Abraão. Mas o Senhor, ele vem ali, no último ponto, ele diz assim, ser tu uma bênção. Então não era só o Senhor dando, mas Abraão também era. Abraão era a bênção, ser tu uma bênção. O Senhor não estava somente abençoando ele com as coisas, mas ele era uma bênção. Amém? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantos de nós somos dessa geração de Abraão, que somos a família bendita na terra? Quantos de nós conseguimos nos reconhecer a nossa família como cordeiro dessa promessa? Amém? Amém. Todas as vezes que você se posiciona para obedecer uma ordem do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer,
você não espera. Que fala assim, não, eu vou obedecer agora, vai tudo romper, vai ser tudo maravilhoso, a minha vida vai ser uma bênção, vai dar tudo certo, vai ser tudo bom, tudo maravilhoso. Não espere que seja assim a flores. Não. Porque assim, o Senhor, Ele disse assim, todos aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu, amaldiçoarei, Então, vão ter, ali o Senhor já disse que vai ter as guerras. Mas não é para a gente tomar o nosso pulso. Quantas vezes as pessoas se levantam contra nós, no nosso dia a dia, no meio da nossa família, e o Senhor, e a gente tem a vontade de danar aquela pessoa. A nossa carne grita. Mas o Senhor diz que aquela palavra dele que Ele vai fazer. Amém. Aleluia. Não é pra gente se posicionar, não é pra gente atacar. Quantas vezes eu tenho passado por momentos em que eu sou afrontada, e antes, quando eu era uma velha criatura, eu não aguentava não, eu não parava. Quando a pessoa me atacava, imediatamente eu atacava também. Bateu, vai apanhar. Me machucou, eu vou machucar. Se a pessoa não me deu, eu também não dou. Se a pessoa não fez por mim, eu também não faço. Eu era assim. Quando eu não conhecia a Cristo. Mas o Senhor veio e Ele tratou. E Ele mudou. E hoje, quando as pessoas me atacam, eu me lembro dessa palavra. Que o Senhor fala assim, ei, filha, brigadão, vem aqui pro colo do Pai. E quantas vezes a gente chega em casa, eu chego na minha casa, me derramo diante da presença do Senhor e choro. Falo, Senhor, o Senhor viu lá o que fizeram, o que falaram, o que me caluniaram, o que se levantaram contra mim? Estou sofrendo, está doendo, está machucando, mas eu vou pro colo do papai. E sabe o que o Senhor faz? E esse é um testemunho recente da minha vida. Houve um dia que eu estava tão triste, tão cansada. E eu falei, cheguei do serviço chorando de madrugada. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou farta, eu estou cansada da afronta, da mentira, da confusão, da briga. Eu estou cansada, basta, eu não quero mais. Eu desisto. Eu estou aqui chorando nos seus pés. Eu fiquei 40 minutos chorando diante do Senhor. Eu parei de chorar, eu falei, eu vou dormir. E eu fiquei mais 2 dias sem conseguir conversar com ninguém. Só que esses 2 dias foram dias de silêncio. Não só de mim com as pessoas, mas também das pessoas comigo. E até nisso Deus estava cuidando, em cada detalhe. Porque foram apenas 2 dias para Deus mudar o cenário da minha história. Que Deus pegou tudo o que eu estava vivendo e Deus me trocou. E hoje eu estou trabalhando de dia. Amém. Então foram 2 dias de eu chorar aos pés do Senhor e falar que eu não aguentava mais ficar sem os meus filhos, ficar sem dormir com os meus filhos. Estava farta, cansada dessa situação e ainda recebendo afronta. Eu falei, Senhor, faz alguma coisa, muda essa história, eu não aguento mais. E eu chorei. E ali eu fui trabalhar 2 dias. O Senhor não demorou. No segundo dia, eu trabalhando em silêncio, meu chefe me chamou e disse, vou ter que te trocar de horário. Esse horário do teu serviço não existe mais, a gente não vai mais ter esse horário para você trabalhar. Ou você entra uma hora mais cedo, ou a gente não sabe o que vai fazer. Eu falei, eu não posso entrar uma hora mais cedo. Então me muda de horário, me coloca para o dia, ou pode me mandar embora. Mas ali, quando eu falei aquilo, eu já me lembrei do meu choro. E eu falei, se me mandarem embora hoje, eu vou entender que é o Senhor. E eu confio no Senhor. E eu confio no Senhor quando Ele diz assim, eu abençoarei se te abençoarem. E eu amaldiçoarei se te amaldiçoarem. E ali confiando no Senhor e chorando, o Senhor mudou em 2 dias. Ele me trocou de horário. Amém. Glória a Deus. E ali, quando eu mudei de horário, o bicho falou, então tá bom, a partir de segunda-feira você está de dia. Eu queria abraçar o chefe. Ele nem entendia o tamanho da minha alegria. Mas eu sorria, eu falava, obrigado, obrigado, obrigado. Eu estou feliz, feliz, feliz. E assim era uma felicidade inigualável, porque era algo assim, não somente daquilo que o Senhor fez algo que eu queria, mas que o Senhor me escutou enquanto eu chorava. Para
Senhor mudava a realidade do que eu estava vivendo em um dia que eu me ajoelhei diante dele chorando. E o Senhor, Ele sempre está disposto a fazer por nós aquilo que nós necessitamos, desde que a gente dependa dEle. Que a gente coloque as nossas ações nas mãos dEle. O Senhor é quem direciona os nossos passos. E o Senhor, Ele disse assim para mim. E eu falei assim com o Senhor: Senhor, eu estou preocupada com o que estão falando ao meu respeito. E o Senhor me disse assim em Jeremias 29:11. Pode abrir lá, Eric. Por favor. E eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Amém? Isso não está sobre a minha vida somente. Isso está sobre a vida de todos aqueles que querem andar segundo o chamado e o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso aqui o Senhor deixou como caminho, como direção, como saída. Quando a gente se encontra em uma situação que a gente fala: ei Deus, o que eu faço com isso? O que eu faço com a minha vida? Eu não sei o que fazer. Eu estou preocupada com o que estão falando ao meu respeito, com o que as pessoas dizem. As pessoas sempre vão ter o que falar de você. Ainda mais quando você se posicionar diante de Deus. Quando você se posicionar para fazer algo que Deus te chamou para fazer, não espere que todo mundo te abrace e fale: uau, essa pessoa se dobrou diante de Deus. Não acredite que as pessoas vão fazer isso. Pelo contrário, as pessoas vão dizer: aquele lá que fazia isso, que fumava, que bebia, que se prostituía, que traiu a mulher, que se separou, que casou 3 vezes. As pessoas sempre vão apontar o dedo para você. Eles nunca vão te abraçar, te apoiar, a não ser que seja alguém que sangra com você. Uma pessoa que está disposta a caminhar e sangrar junto com você. Esse sim vai ser melhor. Sabe por quê? Porque aquele que caminha com você, aquele que está sentindo o que você está sentindo, ele está vivendo o que você está vivendo, ele se preocupa com você, ele ora com você, ele busca com você, ele se alegra com você. Por quê? Porque ele sangra junto. E quando você para de sangrar, ele se alegra. Então, esse sim. Só que esses você pode contar no dedo. Porque normalmente não é muitos. Amém? E aí, quando o Senhor me falou que Ele bem sabe o que Ele pensa ao meu respeito, Ele falou assim: você é escolhido e separado. Eu quem te conheço. Quantos aqui que têm anos de caminhada com Deus, ou aqueles que começaram agora, o Senhor já sabia que você ia estar aqui hoje. O Senhor não é por causa de festa, de aniversariantes do mês, não. O Senhor prepara datas, porque se não fosse para você estar aqui, com certeza algo tinha te interrompido de chegar até aqui. E nenhuma folha cai da árvore se não for vontade e propósito dos céus. Aleluia. Do Senhor. Então esse encontro ele não foi marcado por pastores, por aniversário, por mim, não. Esse encontro ele foi marcado por Deus. Porque todos nós precisamos nos alimentar daquele nutriente forte e fortalecedor que alimenta a nossa alma. E pouco alimento desse nós temos dentro da nossa casa. Quando a gente não se alimenta do próprio Espírito Santo, quando a gente não busca, porque dentro da nossa casa a gente se preocupa com tantos afazeres. Tantos afazeres a gente tem dentro da nossa casa que a gente não para para pensar sobre nós mesmos. Buscar a direção do Espírito Santo. Buscar a direção de Deus para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Abraão, ele é o pai da fé. Ele é considerado o pai da fé. E por que isso? Ali mais na frente, no versículo 4, a palavra do Senhor diz ali:
Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém? Ali no 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecer. Ali ele está falando Abraão, não Abraão, porque antes de Abraão se tornar Abraão, ele é Abrão, que foi o nome dado pelo seu pai. Abraão se tornou Abraão quando ele obedeceu ao Senhor e os princípios que o Senhor tinha estabelecido para a vida dele. Então ele ganhou um novo nome, Abraão, que significa pai das nações, pai de multidões. Amém? Então por isso que muitas das vezes a gente fala a palavra, a gente já fala logo Abraão e não Abrão. Então, não estou lendo errado não. Amém? Então ali partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Amém. Abraão, ele não discutiu. Ele não perguntou para Deus: por que eu vou sair da minha terra, do meio da minha parentela, do meio da minha família, do meio dos meus bens, do meio das minhas coisas? Por que? Ele não perguntou. Ele simplesmente partiu. E ali, nesse momento que ele partiu, ele obedece ao Senhor, ele acata. E essa obediência ao Senhor mostra o tamanho da fé dele. Porque ele partiu. O Senhor ordenou, ele partiu. E ele não demorou a partir, porque não são muitos capítulos e versículos à frente, não. É imediato, Deus deu a ordem e ele foi. Quantos de nós, que o Senhor nos trouxe a essa terra aqui, nos colocou e nos plantou neste lugar, para a gente fazer algo para Ele? Porque o Senhor não faz ninguém se movimentar se não for a respeito da vontade dEle. Quantos de nós viemos lá do Brasil para cá para trabalhar, para enriquecer e para, enfim, ficar aqui 5 anos e às vezes já está aqui há 10 e não enriqueceu. E está trabalhando, e está ganhando dinheiro, tá pagando as contas, mas a vida assim continua repetindo, todo ano passando e está repetindo uma vida e não tem vivido outras coisas. Por que será que a pessoa está vivendo a mesmice? Eu gosto de contar, porque você tem ficado igual um hamster dentro de uma bola, que ele corre pela casa toda. Ele percorre lugares, ele percorre, sabe, cidades no Japão, ele anda para o Japão, anda para todo lugar, mas em todo o tempo ele está dentro de um cubo. Dentro de como fala? Uma bolinha. Ele está dentro de uma bolinha, preso. Porque você só sai dessa bolinha para sentir verdadeiramente o que tem na terra, o que Deus preparou para você nessa terra, quando você se dispõe a partir, a obedecer, a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí você sai dessa bolinha e você sente algo novo. E o novo do Senhor, ele é espetacular, ele é maravilhoso. Amém. Muitas das vezes você não sabe por que você está nessa terra e não vive nada diferente. Eu estou cansado, mas eu volto para o Brasil, mas eu tenho dinheiro para voltar para o Brasil. Mas eu vou ficar aqui, mas eu quero ficar aqui, mas eu quero voltar para lá. Entenda uma coisa: quando você não se posicionar diante daquilo que Deus colocou e estabeleceu para a sua vida, você não vai se movimentar. Você vai viver aquela rotina, aquela mesmice. Porque todos nós, colocados nessa terra, temos um chamado e um propósito estabelecido por Deus. Todos nós, é promessa do Senhor. O Senhor não faz nada se não for segundo o propósito dele. Todos nós nascemos e morremos para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mediante o momento que você obedece, você vai viver algo sobrenatural. Porque o Senhor, ele tem promessas para a nossa vida. E quando a gente resolve obedecer, o Senhor faz, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma.
É promessa do Senhor a todas as nações. Amém? A partir das promessas que o Senhor tem estabelecido para Abraão, são as mesmas promessas estabelecidas por nós, desde que nós nos submetemos à obediência ao Senhor. Porque aquele filho desobediente, o pai ensina, o pai deu o caminho, o pai falou, não faça assim, esse filho se desvia. Uma hora esse filho volta arrependido, porque reconhece que passou por muito tempo desviado do propósito pelo qual Deus estabeleceu para ele, o pai estabeleceu para ele, mas ele andou em volta. E o caminho era simples, não era difícil, mas é mais fácil a gente complicar a nossa vida quando a gente sai do propósito do Senhor, porque a gente quer fazer a nossa vontade. Eu não estou afim de ir para a igreja, eu não estou afim de orar, eu não estou afim de buscar o Senhor, eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro. Deus me entende, Deus entende, Deus entende. Vai se passando o tempo e você está dentro da bolinha preso. E vai se passando os anos, você está dentro da bolinha preso e nada está acontecendo. Por quê? Por que eu estou nessa terra? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo essa vida? Por que eu trabalho nessa fábrica? Por quê? Ei, Deus separou você para fazer a obra dele. Busca a direção do chamado que Deus estabeleceu para você. Deus não te chamou para ser cauda. Deus nos constituiu para sermos cabeça e não cauda. Para de andar atrás daquilo que Deus não colocou você para andar atrás. Esqueça aquilo que você vem pensando. Não, faz tanto tempo que eu não tenho buscado o Senhor, faz tanto tempo que eu não tenho andado nos caminhos do Senhor, ou eu nem conheço esse Deus. Que Deus é esse? Por que eu vou fazer? Por que eu vou buscar? Eu tenho certeza que você já teve alguma experiência que você pode identificar que foi Deus que fez na sua vida. Eu tenho certeza, porque não há um ser na terra que não reconheça que Deus fez algo sobre a vida dele. Não existe, porque Deus prova aquele que Ele quer mostrar a sua existência. Deus traz a prova. E aqueles que não tiveram essa experiência ainda, é porque você nunca se deixou. Porque se você quer viver um sobrenatural do Senhor sobre a tua vida, basta você pedir. Reconheça que existe um Deus e Ele quer fazer algo em você e é através de você. Porque ninguém nasceu para viver em vão. Amém? Amém. 2 Timóteo 1:7. Amém? Nós temos nos acovardados diante de Deus. Quando Deus Ele deu uma chamada para nós, normalmente a gente pensa que é muito difícil chegar a uma promessa muito longa. Por exemplo, se uma pessoa que está começando uma caminhada com Cristo, ela recebeu um chamado pastoral. E a pessoa fala assim, não, pastor, nossa mãe, eu não sei nem ler a Bíblia. Eu não sei nem cantar, eu não sei nem me ficar à frente das pessoas, falar com as pessoas. E falaram para mim que eu vou ser pastor. Eu não sei de onde que a pessoa tirou isso. Como que eu vou acontecer isso na minha vida? E aí, quem já passou por isso dá até risada e fala, não conhece Deus, o que Deus faz, porque Deus muda o cenário, e Ele é especialista nisso. Deus é especialista em mudar cenário e caráter. Amém? E aí o Senhor diz assim em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas tem poder de amor e de moderação, o equilíbrio. Deus não nos deu para sermos covardes. Deus não nos fez para sermos covardes. Temos nos acovardado do Evangelho do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, de ministrar a palavra do Senhor e de reconhecer quem Ele é. Porque a gente se envergonha, ou porque a gente acha que é incapaz de plantar no coração e numa vida o amor de Jesus, porque nem nós mesmos nos reconhecemos como verdadeiros adoradores. E isso é tão forte, isso traz tanto confronto ao nosso coração, porque a gente busca ao Senhor. A gente reconhece que existe um Deus. A gente se lembra dele nos nossos problemas, nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades. A gente se lembra que existe um Deus. Existe Deus, existe Deus, existe Deus. Mas quando uma vida precisa de uma palavra,
Deus, muitas das vezes a gente dá um tapinha nas costas da pessoa e diz assim: ah, vai melhorar. Mas não é o vai melhorar que Deus quer que você faça. Ele nos deu uma espada para a gente guerrear. Ele deu instruções. Amém. E quantos de nós temos negligenciado a instrução que Ele deixou? Deus tem dado a instrução. Deus tem dado o caminho. Deus tem dado a verdade. E quantos de nós temos negligenciado essa verdade? Eu estou falando essa palavra com muito temor ao Senhor, porque Ele tem ministrado fortemente no meu coração a respeito disso. Quantas vezes em um dia você escuta pessoas questionando a vida, questionando a sua saúde, falando dos seus problemas, das suas dificuldades, porque Deus, Ele é especialista em trazer pessoas com dificuldades para você ouvir. Até para te medir, para saber se você vai ser capaz de dar a verdade para a pessoa, Glória a Deus. ou se você vai dar um tapinha nas costas dela e falar: ah, vai melhorar. Ou simplesmente você só abaixa a cabeça e sai. E tem negligenciado aquela instrução que Deus te deu. Quantos de nós fazemos isso diariamente? E Deus tem cobrado isso da igreja. Um posicionamento diante do Senhor. Deus só vai te dar mais quando você der um passo a mais. Deus só vai te colocar para fazer as nações como Deus deu para Abraão. Quando você decidir partir e ir fazer, sem reclamar, sem negociar. Existem aquelas pessoas que elas reclamam, mas fazem. Por exemplo, eu não quero lavar a louça, mas eu lavei a louça. Eu não queria, mas eu fiz. Eu pensei em não fazer, mas fiz. Deus honra mais aquele que faz do que aquele que fala que vai fazer e não faz. Ainda que você faça reclamando, faça. Porque Deus vai te honrar por isso. Ainda que você não saiba, não sei pregar, não sei falar nada de Jesus, mas será que existe um momento na tua vida que você reconhece que Deus fez? Será que este momento, ele é o suficiente para trazer luz para a vida de uma pessoa que está precisando? Será que nenhum de nós temos um milagre? Temos um dia que a gente sabe que poderia ter morrido e Deus nos livrou? Será que esse testemunho de vida não é suficiente para trazer luz para uma pessoa que quer se suicidar? Quantas vezes Deus nos livra da morte? Diariamente. Quantas vezes Deus quer libertar você de algo, mas você não quer se abrir diante de Deus e entregar este algo para o Senhor? Deus, Ele tem tratado o meu coração em confronto todos os dias. Eu entrei em confronto comigo mesmo e olhar para dentro de mim e falar: que vergonha de mim, porque o Senhor me instruiu na palavra dele a não ser barulhenta, a não gritar quando eu estou estressada, a não gritar, mas eu grito, eu sou desobediente. E aí eu me lembro de Abraão, o pai da fé. Ele era obediente. O Senhor falava e ele simplesmente obedecia. Ele não era livre de erros, não. Ele não era perfeito e santo. Não, não era. O pai da fé também errou. Ele também errava. Um exemplo do erro dele foi quando ele pegou sua esposa e levou ela a uma cidade que eles estavam percorrendo até chegar em Canaã. E ele disse que a esposa dele não era a esposa dele, era a irmã, para que o rei não se enfurecesse com ele e o matasse. Então ele pediu para a esposa dele para ela ficar quieta e dizer que era a irmã dele. E o rei achou aquela mulher linda e formosa e quis se casar com ela, para ela virar esposa dele. Ali foi um erro de Abraão. E esse rei não consegue tocar em Sarai, a esposa de Abraão, porque Deus trata de falar diretamente com este rei.
esse rei não toca, mas ele acorda e ele vai até Abraão e diz: você me deu a sua esposa, alegando que ela era sua irmã, e ali ele expulsa. Mas nisso, Abraão já tinha adquirido riquezas ali, porque esse rei já tinha abençoado a vida dele, porque Abraão era muito próspero. Então Abraão também errava. Nós estamos todos sujeitos a errar. Deus reconhece os nossos erros, os nossos pecados, Ele reconhece isso tudo em nós. Mas nada disso apaga a nossa responsabilidade com Deus, a nossa obediência, nosso reconhecimento de quem Ele é, o que Ele faz por nós, de quanto que nós temos que buscar e adorar, e o nome dEle tem que ser exaltado em todas as coisas. É isso, é um mínimo. É um mínimo. Deus quer avivar, salvar nações, e Ele tem esperado por nós para fazer isso. E de repente, muitas pessoas que estão ao nosso redor poderiam estar vivendo algo diferente do que vive hoje, se nós tivéssemos executado aquilo da promessa que Deus deu para a gente. E o ide do Senhor e pregar o Evangelho a toda criatura. Quantos de nós temos nascido em berço evangélico, aprendido desde a infância quem é Deus? Quantos de nós o Senhor tem confrontado por esses tempos? Faça mais, faça melhor, busque mais. Ei, estou aqui. Filho, acorda. Ei, eu estou aqui. O Senhor está chamando a todos nós. Dê um passo a mais. Amém, igreja? Amém. O importante não é você saber para onde você vai. O que eu faço com isso que eu aprendi hoje? O que eu faço com isso, com essa palavra ministrada hoje? O que eu faço com essa covardia dentro de mim? O que eu faço com esse ídolo do Senhor porque eu estou no Japão? O importante não é você saber para onde você vai. Porque Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele foi. Ele partiu sem saber. E o Senhor quer isso. Ele quer que você não precisa saber. Porque quem sabe é Ele. E Ele vai te colocar. E Ele vai te levar. Ele vê o teu futuro. Ele está vendo tudo. Amém. Ele está mandando você e vai e faça. Ele diz assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Você só tem que pegar essa mochilinha com tudo isso que Deus tem te dado, carregar e semear e distribuir. O resto o Senhor faz. Joga a semente e sai. Mas joga a semente. Se você não plantar, ela não vai florescer, ela não vai ter crescimento. Precisa que alguém plante. A nação é grande e o Senhor tem chamado um povo separado e escolhido para ministrar a palavra dele, para trazer vida. Tem pessoas precisando de vida e se suicidando. Tem pessoas todos os dias se suicidando, se matando, e ela precisava somente de uma palavra de vida. E a palavra de vida é o Senhor. Quantos de nós temos nos preocupados com essas pessoas? Não é meu parente, eu nem o conheço, para mim não faz diferença. Ele é uma vida. Amém. Amém. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E a gente sempre procura entender que caminho a gente está trilhando e por que a gente está trilhando aquele caminho. E o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então a sua limitação, ela é somente sua. Não é a limitação do Senhor. O teu chamado é grande, mas às vezes a gente acha que a gente é tão pequeno. Deus tem algo para fazer grande na sua vida. Mas você se sente menor.
Eu bem sei os planos que tenho sobre vós. A palavra do Senhor nos diz. Deus, Ele me trouxe esse Japão. E eu vim aqui pra cá em guerra. Em muita guerra. Porque eu não queria estar aqui. Eu nunca me separei da minha família. Mas eu vim pra cá e me separei. Eu fui arrancada igual uma criança quando é tirada do peito da mãe. Assim eu fui tirada quando eu vim pra cá. E eu vim em guerra. E a minha irmã falava pra mim: Mana, você é como Abraão. Sai da tua casa. Sai do meio da tua parentela. E eu falava: por quê? Porque se eu gosto de ficar aqui, eu amo a minha família, eu amo minhas irmãs, a gente se ama, a gente se dá bem, por quê? Que eu tenho que sair do meio das pessoas que eu amo? Não, eu não quero. Porque eu era rebelde. Eu não queria estar aqui. Mas o Senhor falou para mim que eu tinha que estar aqui. Porque aqui queria fazer coisas na minha vida. Amém. Mas eu não queria. Porque eu não entendia. Porque a gente quer sempre entender o nosso caminho. O porquê do nosso caminho e aonde que ele vai dar. A gente sabe que Deus tem promessa, mas a gente não sabe como que vai ser esse caminho. E por isso, a gente não quer caminhar. Porque a gente não sabe qual que é o caminho. E o Senhor fala para Abraão, e ele foi. Eu vim. Mas eu não vim porque eu queria. Eu vim porque eu fui carregada, assim, como uma pessoa amarrada e sendo puxada. Mas vim, estou aqui até hoje. Faz 3 anos que eu estou no Japão, não é muito tempo não, mas para mim é uma eternidade. Mas, quando eu fui tirada de lá, estavam acontecendo coisas na vida da minha família. Na vida das minhas irmãs. Estava vendo transformações na vida delas. Uma irmã minha, que estava firme nos caminhos do Senhor, estava saindo dos caminhos do Senhor. E uma irmã minha que não estava nos caminhos do Senhor, estava indo nos caminhos do Senhor. E eu falava: por que isso é desse, Senhor? Por quê? A que estava tinha que ficar e a outra tinha que vir também. Por que uma foi e a outra saiu? Não estou entendendo. Que negócio é esse? A minha irmã que saiu era a irmã que mais buscava Deus. Aquela que ralava o joelho na oração. Aquela que tinha dons sobrenaturais. Por que ela que entende tanto o propósito do Senhor, por que ela está desviando? Por que ela está se desligando? O que está acontecendo, Deus? Eu não entendia. E aquilo rasgava o meu coração por dentro. Em todo o tempo, desde quando eu plantei meus pés nesse Japão, Deus tem feito obras na minha vida, milagres. Amém. Todos os dias. De faltar coisas e Deus mandar. De não ter comida para comer e Deus bater, colocar alguém para bater na minha porta para me dar. Aquilo que eu tinha pedido para Deus, aquilo que eu falei para Deus que estava faltando. E não é questão de dias, não, mas foram assim coisas de minutos. Assim como o testemunho da pastora. Deus fala: Deus, não tem, o Senhor, opa, peraí, tá aqui. Deus, Ele faz quando você deseja fazer por Ele. Quando você se submete à obediência e a seguir os caminhos que Deus te deu. Deus te deu passos a seguir, siga. Que tudo Ele vai fazer na tua vida. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Mas mediante o momento que você se posiciona diante de Deus e faz o que Ele quer. Amém. Obedeça ao Senhor. Amém. Quando eu vim para esse Japão, eu vim em guerra. Eu não queria estar aqui. Mas o Senhor precisava me tirar do meio da minha parentela. Porque eu era bico. Sabe o que era bico? A gente fala bico. Mas assim, se tivesse uma briga de família, lá estava eu. Ei, peraí, o que está acontecendo? Eu era bico. Mas eu resolvi a situação. Porque era eu na família. Estava tendo problema. Qual que é o problema? Isso. Aí então vamos resolver. Tira isso, faz isso. Eu era assim. Ai, a avó está doente, precisa levar a avó no médico e levar, quer se leva. A mãe ficou ruim, o que eu vou fazer pela mãe? Quer se for. Então era sempre eu. Aqui e lá, aqui e lá. Quando eu saí de lá, todo mundo falou: o que a gente vai fazer? A Kessie foi embora. Quem que vai ajudar a avó? Quem que vai ficar com a mãe? Quem vai fazer os aniversários da família? Que é o que eu mais sofro. Aniversários, porque eu sempre adorei fazer aniversário de todo mundo. E aí, quando isso aconteceu, eu também não sabia o que eu estava fazendo. Por que eu estava saindo? Por que Deus estava me tirando? E aí aconteceu que Deus falou para mim assim, ó: a vida é como um quebra-cabeça. A vida em mim é como um quebra-cabeça. Você tem só um pedaço dele, você não sabe o resto. E esse pedaço está jogado bem no meio. Quem nunca montou aquele quebra-cabeça não sabe como ele se completa e aonde aquela peça se encaixa. Aonde que a peça de me tirar do Japão
se encaixava no meio da minha família, no meio da minha história. Aonde? E aí eu vim plantando nessa terra. Eu vim pra cá, minha família lá, o negócio da minha irmã piorou tudo. Quando eu achei que estava ruim, ficou pior ainda. E eu aqui chorando, rasgando meu peito, rasgando meu coração e chorando diante de Deus. Falava, Deus, faz alguma coisa. Aí eu recebo uma promessa assim, ó. Quando todos da sua casa forem salvos, aí sim você será voltada para o Brasil. Eu falei, aí não, né? O que eu tenho culpa? Não, eu logo falei isso para Deus. Eu falei, Deus, eu não tenho culpa. Por que eu não tenho que ter culpa? E eu fiz isso pela segunda vez, porque a primeira vez que Deus falou para mim que eu ia vir para o Japão porque meu marido era para mim e eu tinha que ser obediente. E eu falei para Deus, eu não tenho culpa, manda ele. E o Senhor falou, não, sua esposa, quer a boca, vai. E eu vim, mas eu vim igual criança de renda, assim, ó. Eu vou ficar quieta, não vou responder, eu vou, mas eu vou. Foi a segunda vez que eu falei, que eu tenho culpa? Quando falaram pra mim que quando toda a minha família fosse salva lá no Brasil. Aí sim aconteceu, só que eu continuei caminhando com Jesus. Perfeita? Não. Santa? Não, porque eu não sou santa. Nenhum de nós somos. Se fosse, já deixa subir. Porque nenhum de nós somos santos. Mas Deus estava preparando para encaixar as peças do quebra-cabeça na minha vida. E eu não entendia esse princípio. E eu chorava, eu falava, eu orava pela minha família, pela minha irmã, e Deus me dava visões. E minha irmã não via, não. Eu falava, eu para ela, falava, Mana, Deus me mostrou que vai acontecer isso na tua vida. Amém, amém, não quero saber de Deus. Daí a pouco, 2 semanas depois, ela ligava. Ai, mano, o que você falou? Mas eu falava, mas eu falei. O que está acontecendo? Você não acredita mais. Você não acredita mais em Deus. O que está acontecendo? E a minha cabeça ficando a mil. E aí, o que o Senhor fez? Piorou a situação. Ela foi para o fundo do poço. Aconteceu um problema gravíssimo na família, vinculado a eles. Foi como ela foi para o fundo do poço. Ela me ligou chorando. Ela falou, agora basta, vão me matar. Morreu tudo para mim. Eu vou me matar. Meu marido vai se matar. Acabou a nossa família. Estragou tudo. Acabou. E quando minha irmã fez isso, eu falei, eu não aceito isso em nome de Jesus. Era madrugada aqui no Japão, de chegar no serviço. Vocês acham que eu só chorei? Não. Eu convoquei a família toda em guerra. Mãe, vai pro joelho. Suzy, vai pro joelho. Suzy é minha irmã mais nova. Vai pro joelho. E eu vou pro joelho. Toda a família em guerra. Porque Satanás, quando ele toca na nossa família, ele espera que todo mundo chore, todo mundo se contente com o que aconteceu, porque ele conseguiu. E a gente pensa mesmo, nossa, agora Satanás conseguiu destruir tudo aquilo que a gente tanto guardava. Coisas que Deus tinha me avisado há tanto tempo. Aconteceu. Coisas que Deus tinha me avisado há 3 anos atrás. Aconteceu. Só que eu também não entendia. Que Deus deu a visão, mas eu não conseguia entender. Quando aconteceu, eu falei, era aquilo. E aí, quando aconteceu isso, eu convoquei toda a minha família para orar. Vamos orar. E foi questão de meia hora. Foram horas de guerra no telefone, chamadas de vídeo, grito, pranto, desespero e oração, e joelho rasgado, e choro. Senhor, não abandona, Senhor trata, Senhor faz, cura, liberta, transforma. Quando Deus te deixa ir permitivo que você entre no fundo do poço, quando você estiver naquele buraco, saiba que você vai saber onde é o fundo e que lá em cima tem uma luz. E você vai sair das trevas para a luz. Deus faz isso. E Deus fez isso com a família da minha irmã. Naquele mesmo dia, passou-se, eu acho que 4 horas, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 horas de guerra e oração e dependência. Porque a gente estava na dependência do Senhor para fazer a obra e o milagre na vida da minha família. E ali, Deus rompeu, minha irmã voltou para os caminhos do Senhor. Aleluia!
Aleluia. Minha irmã deixou de querer se suicidar. Glória a Deus. Meu cunhado deixou de querer se suicidar e largar a família. Em 6 horas de guerra. Deus existe? Deus faz milagre? Deus restaura a família? Deus liberta? Tudo por telefone, por oração, dependência de Deus. Deus faz isso quando a gente sabe que a nossa dependência é dele, a nossa busca é dele. Deus mudou o cenário da minha irmã. Hoje, eu glorifico o nome do Senhor. E no momento que aquilo estava acontecendo, eu falava para Deus, Deus, faz alguma coisa, não permita que isso aconteça. Não permita que a minha família se acabe. Eu estou aqui no Japão porque o Senhor me plantou aqui. Eu podia estar lá. Eu ia estar abraçada com ela. Talvez isso não ia ter acontecido se eu estivesse lá. E o Senhor falou assim, ei, a peça do quebra-cabeça, eu preciso te tirar para ela ir para o fundo do poço, para ela se levantar nesse momento. Deus precisava me tirar do meio da minha família para que acontecesse algo lá e eu não podia me meter, eu não podia tocar, eu não podia mexer. Porque eu falava, se eu tivesse aí, eu estava assim. E todo mundo falava, eu sei, mas por que você foi? E ainda fui culpada uma vez, porque minha mãe ainda falou uma vez para mim assim, se você estivesse aqui, não estava acontecendo isso comigo. Nossa, aquilo parecia que estava me enforcando, porque eu senti uma dor tão grande de estar aqui. E um ódio. Por que eu estou aqui? Se eu queria estar lá cuidando deles, amando eles, abraçando eles, a minha família. Por que eu estava aqui? Sozinha, longe da minha família. E era muito doloroso para mim. Perdão, está passando um pouco da hora. Mas o Senhor falou que era a peça do quebra-cabeça. E naquele momento, depois de 6 horas de oração, o Senhor colocou a peça na minha frente. E falou, essa é a peça do quebra-cabeça. E aí eu fui entender. Foi tudo se montando. E aparecendo cada peça, de cada momento, de cada coisa que foi acontecendo na minha vida aqui. O porquê que Deus fez, o porquê que Deus tratou, o porquê Deus permitiu que aquilo acontecesse. Porque Ele precisava romper. Era Ele e eles. E não comigo. Eu precisava ser tirada de lá. E eu só adorei ao Senhor. Muitas vezes vocês estão aqui, nesse Japão, longe da tua família, longe da parentela, ou as pessoas que estão aqui com família, constituíram família aqui. É porque Deus tem algo preparado para vocês, estabelecido para que vocês façam. Mas faça, deseje estar vivendo a vontade de Deus. Amém. Amém? Irmãos, perdão a demora. Aleluia. Aleluia. E diante dessa palavra que o Senhor ministrou, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quantos de nós estamos nessa terra que nem entendemos porque estamos aqui, mas estamos? Quantos de nós nos afastamos do caminho do Senhor ou não reconhecemos que Ele existe? Quantos de nós nos esquecemos da promessa que Deus já deu para nós, porque ela já está em nós? Nós temos promessas e elas não se apagam, elas vão se cumprir mediante o momento em que você se posiciona diante de Deus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, eu quero convidar para estar aqui na frente. Somente as pessoas que se sentem incapazes de entregar e se doar para o Senhor, porque não se acham, não se sentem confortáveis da maneira que está hoje e acha que por isso perdeu, acha que por isso se perdeu a promessa, acha que por isso se perdeu do caminho. Pessoas que se confundiram com a direção que Deus tem dado,